Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, professor Lúcio aqui com vocês. Vamos começar a estudar as medidas de dispersão, né? Na última aula nós vimos as médias, né? As medidas de tendência central. Nós vamos trabalhar agora com as medidas de dispersão. Então eu vou colocar um rol aqui, né? De uma amostra. Então nós temos os seguintes valores, ó. Então eu tenho o rol formado pelos elementos x igual a 2, 5, 8, 11 e 14. Tudo bem? Um rol com 5 valores ali, né? 2, 8, 5, 11 e 14. Daí o que nós temos? Nesses 5 valores, aqui no caso, os 5 valores distintos, a gente pode calcular uma média aritmética simples. Vamos fazer isso? Ó, vamos calcular a média desses valores. Uma coisa que é legal você observar aqui, né? Foi um caso bem atípico. Eu coloquei 5 valores e você pode perceber que aqueles 5 valores eles desenvolvem uma progressão aritmética, né? De razão 3, ó. 2 mais 3 é 5, mais 3, 8, mais 3, 11, mais 3, 14. Quando você tem uma progressão aritmética, a média da amostra, no caso, é o termo central. A média aqui vai ser 8, tudo bem? Mas vamos fazer a continha aqui, né? É um caso bem específico, ó. Então, a média, né, o meu x barra, vai ser o somatório dos valores do rol dividido pela quantidade de valores, 5. Então, ó, a gente percebe que esses valores, quanto que vai dar? Essa média, me ajuda lá, ó. 2 mais 5, 7, mais 8, 15, mais 11, 26, mais 14, 40. 40 dividido por 5, aqui nós temos uma média igual a 8. Bem, então essa é a média da amostra. Agora, o que eu vou comentar com você? Numa amostra, existe um negócio chamado amplitude ou desvio. O que é amplitude ou desvio? É a diferença, é a distância que o elemento encontra-se para a média da amostra. Como assim, professor? Se você olhar para o número 2, o número 2 é um valor que está abaixo da média, tudo bem? O número 2 está abaixo da média. A média é 8, o número 2 encontra-se abaixo. Quantas unidades abaixo o 2 está da média? 6 unidades. Então a gente diz que a amplitude do número 2 é de menos 6. Então cada elemento dessa amostra tem uma amplitude. Vamos calcular aqui para cada um, ó. A amplitude do 2, ó, eu faço o valor menos a média. Então a amplitude do 2 é menos 6. A amplitude do 5, 5 menos 8, menos 3. A amplitude do 8, ó, o 8 como ele está na média, a amplitude é nula, a amplitude é 0, né? A amplitude do 11 é 3. E a amplitude do 14 é 6, tudo bem? Então, cada um dos valores daquela amostra tem a sua amplitude. Amplitude negativa indica que o valor está abaixo da média, amplitude positiva indica que o valor está acima da média e amplitude nula indica que o valor está exatamente, rigorosamente na média, tudo bem? Daí a grande pergunta é, tá, e daí? O que eu faço com isso? Olha só que bacana. Se você der uma olhada, isso vai acontecer para qualquer amostra, tá? Em qualquer rol. Sempre que você somar as amplitudes, sempre que você fizer o somatório das amplitudes, o somatório dos desvios, sempre vai dar 0. Essa é uma propriedade que nós temos na estatística. Quando nós temos um dado estatístico, calculamos a média, o somatório dos desvios, o somatório das amplitudes é sempre nulo, né? O que está abaixo da média, você anula com o que está acima da média, né? Se você fizer a soma aqui, ó, menos 9 mais 9 vai dar 0. Tudo bem? Daí o que a gente quer fazer? Ó? Vamos pensar da seguinte maneira. Eu tenho uma amostra, para essa amostra eu calculei o desvio, a amplitude de cada elemento da amostra. Tudo bem? Vamos pensar no seguinte, ó, vamos pensar em calcular uma média de desvio. Como assim uma média de desvio, professor? Por exemplo, ó, eu faço um somatório, eu faço a soma dos desvios e descubro um valor médio.
Esse valor médio, essa média de desvio, tende a dizer o seguinte, ó, nessa amostra, os valores tendem a estar tantas unidades acima ou tantas unidades abaixo da média. Concorda comigo que se eu conseguir calcular isso, esse resultado me diz exatamente essa situação? Só temos um problema. Qual é o problema? Justamente essa propriedade. Não importa qual seja a inferência estatística, qual seja o rol, você calculou a média, calculou todos os desvios, fez o somatório vai dar quanto? 0. E a média não é exatamente a soma de todos os valores dividido pela quantidade de valores? Então, se eu fizer a soma de todos os desvios, vai dar 0. Então você está querendo dizer, professor, que a média dos desvios é sempre 0? Não, daí não teria como a gente calcular. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos usar um artifício. Na matemática não existe falcatrua, existe artifício. Então nós vamos usar um artifício que é o seguinte, ó. Como eu sei que a soma dos desvios é sempre nulo, o primeiro artifício que a gente vai fazer é o quê? A gente vai desconsiderar o sinal do desvio. Então, nós vamos desconsiderar o valor modular. Então, ó, nesse primeiro caso aqui, moçada, vou colocar aqui no cantinho, ó, nesse primeiro caso, nós vamos obter um elemento chamado de desvio médio. Essa é a nossa primeira medida de dispersão que a gente vai ver, o desvio médio. E qual que é a ideia do desvio médio? Então nós fazemos o quê? Nós calculamos as médias do módulo dos desvios. Então nós fazemos lá, ó, o desvio médio. Isso aqui vai ser igual a módulo do menos 6 mais módulo do menos 3 sobre 5. Então, o desvio médio me dá uma média aritmética dos módulos de cada um dos desvios. Então, aqui, ó, o desvio médio vai ser igual a módulo de menos 6 é 6, mais módulo de menos 3 é 3, mais módulo de 0 é 0, módulo de 3 é 3 e módulo de 6 é 6, os valores absolutos, dividido por 5. Se nós fizermos o somatório aí, ó, nós vamos obter quanto? Nós vamos obter um desvio igual a 18 dividido por 5. E se você efetuar a divisão 18 dividido por 5, você vai achar quanto? 3,6. Esse é o desvio médio dessa amostra. O que esse valor quer dizer? O que esse valor nos diz? Que essa amostra aqui, em média, os valores tendem a ser 3,6 unidades acima ou abaixo da média. Por isso que nós chamamos de medida de dispersão. Ele calcula um valor aproximado ali, ó, de dispersão, de quanto que os valores estão fugindo da média. Então, o que nós podemos entender? Se o desvio ele for muito baixo que eu falo é próximo de 0. Quanto mais próximo o desvio está do 0, significa que mais perto da média os valores se encontram. Então imagine assim, ó, se você estivesse calculando essa amostra e o desvio tivesse dado 0,1, por exemplo, um valor bem perto de 0. Como a média é 8, você poderia com certeza dizer o seguinte, ó, a grande maioria dos valores desse rol são valores o quê? Próximos do 8, porque eu tive um desvio pequeno, tudo bem? Essa ideia de desvio, ele também é utilizado para calcular regularidade. Então, quando você está pedindo um desempenho regular, significa o quê? Que você não tem uma oscilação muito alta em torno da média. Você tem um desvio
uma dispersão próxima à média pequena, tudo bem? Para alguns concursos, moçadas, a ideia de desvio, não no caso do desvio médio, o desvio médio ele nem é utilizado muito, mas o outro desvio que a gente vai ver, que é o desvio padrão, ele é utilizado como critério de desempate. Então, por exemplo, tem aquela pessoa assim, a média é 6, vamos supor. O cara tirou 10, daí o cara tirou 9, daí o cara tirou 3, daí o cara tirou 5, daí o cara tirou 10 de novo. Você consegue perceber que em relação à média 6 ele está sendo muito discrepante, ele está ficando longe. Daí se você pegar alguém, o cara que teve a seguinte situação, o cara tirou 6,5, 6, 6,5, 6, os valores estão mais próximos da média. Então, como estão mais próximos da média, está dizendo que a pessoa ao longo do processo ela foi mais o quê? Ela foi mais regular, ela não teve discrepância tão alta nos valores que ela obteve, tudo bem? Então você tem um desvio mais próximo do zero. Então desvio próximo do zero, você tem uma regularidade maior, você tem os valores mais próximos em relação à média, tudo bem? Essa é a primeira maneira de a gente calcular, o desvio médio. O que vai importar mesmo pra gente é o desvio padrão. Mas para chegar no desvio padrão nós precisamos de um meio, tá? E que meio que é esse? Então deixa eu apagar aqui. Vou usar aqui primeiro. Aí estamos ricos. Então olha só. Para chegar no desvio padrão, nós vamos usar um meio e esse meio é chamado de variância. Então, quem que é a variância? A variância ela vai ter a mesma ideia do desvio médio. A gente, como sabemos que a soma dos desvios sempre vai dar zero, então o que a gente faz? Tem que anular isso. Então, no desvio médio, eu pego o valor do desvio em módulo. Na variância, nós vamos pegar o valor do desvio ao quadrado. Então, vou simbolizar assim, ó. A variância eu vou simbolizar pela letra V, V ao quadrado. Pode ser que apareça também essa letra aqui, ó. Grega, ó. A letra tá ao quadrado, tudo bem? Eu gosto mais da letra V, mas pode ser que apareça essa aqui também para vocês. Então, o que vai ser a variância? A variância, você vai pegar o valor do desvio e elevar ao quadrado. Tá vendo? Ao invés de ser o valor do desvio em módulo, é o valor do desvio ao quadrado. Daí vai ser mais... menos 3 ao quadrado, 0, 3, 6, dividido pela quantidade de valores que nós temos no rol. No caso aqui, 5. Então, ó, a variância vai ser, no caso aqui, ó, 36 mais 9, 45, né? 36 mais 9, 45. 45, aqui automaticamente vai dar 45 também. 45 mais 45, 90. 90 dividido por 5. E quanto que dá 90 dividido por 5? 90 dividido por 5 vai dar 18. Aí, 18. Essa é a variância, 18 unidades. Tudo bem? Agora, a variância é um meio para chegar no fim, que é importante, que daí sim é o nosso terceiro passo, que é o tal do desvio padrão. E o que é o desvio padrão? O desvio padrão, moçada, nada mais é do que a raiz quadrada da variância. Então, a gente vai representar isso aqui, ó. O desvio padrão, V, ou só pela letra tal, né? O desvio padrão V, ele vai ser quem? A raiz quadrada da variância. Raiz quadrada de 18, tudo bem? Tá? Então, ó, raiz quadrada de 18, se você simplificar isso aqui, ó, raiz de 18 é raiz de 9... vezes 2, né? Raiz de 9 vezes 2. Raiz de 9 é 3 raiz de 2. Geralmente eles nos passam o valor aproximado da raiz de 2, né? 1,4. Então aqui, ó, a variância
o desvio padrão aproximadamente 4,2. Por que eles preferem o desvio padrão em relação ao desvio médio? Porque a amplitude do desvio padrão ele é um pouquinho maior, ela é um pouco maior, então a gente consegue abranger um pouco mais dos valores do Hall na amostra quando calcula o desvio padrão, tudo bem? Então, ó, vamos colocar aqui de maneira geral as 3 formulazinhas que a gente viu, né? Dentro de um Hall genérico. Então, deixa eu apagar aqui para você. Isso aqui, moçada, para quem vai fazer prova do Enem, é basicamente impossível. É impossível você ter uma prova do Enem que você não vai falar de uma inferência estatística, que você não vai falar de medida de dispersão, tudo bem? Então, ó. Então vamos imaginar o nosso Hall genérico lá. X1, X2, X3, até o Xn. Tá? Daí nós temos o X barra, isso aqui é a média, né? É a soma de todos os valores do Hall dividido pela quantidade de valores, N. Daí qual foi a primeira coisa que nós vimos? A primeira coisa que nós vimos foi o desvio médio. Então o desvio médio vai ser quem? Nós fazemos a amplitude do X1. Quem que é a amplitude do X1? Ó? É o X1 menos a média, em módulo, mais a amplitude do X2. X2 menos a média, mais a amplitude do X3, do X4. Fazemos isso para todos os valores do Hall, até chegar o enésimo valor, ó. Xn menos a média. Esse somatório dividimos pela quantidade de valores que tem no Hall. Aí nós estamos calculando o desvio médio. Em média, qual é a dispersão dos valores em torno da média? Tudo bem? Segundo que nós vimos, a variância. Variância. Então, ó, a variância é a mesma coisa do desvio médio, só que diferente. Então, a variância, o que você vai fazer? Você vai calcular a amplitude, ó, é a amplitude do x1, ó, x1 menos a média, porém elevado ao quadrado. Mais a amplitude do x2, x2 menos a média, ao quadrado. Isso aqui até o xn ao quadrado. Dividiu pela quantidade de valores, nós temos aí a variância. E, para nós, importantíssimo, é o desvio padrão. O que é o desvio padrão? O que você tem que lembrar do desvio padrão? Desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, a raiz quadrada da variância, você obtém um desvio padrão. Então, a variância é um meio para chegar nesse fim que é extremamente importante. Tudo bem? Tranquilo? Então é isso, moçada. Um grande abraço a todos e até a próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.